Salve, salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, falaremos agora de história egípcia, em particular as fases da história do Egito, as fases no que se refere à questão política, tá certo? Os diferentes períodos e modelos de administração na história egípcia antiga. Começando, pessoal, em torno de 5000 a.C., que é quando ocorre a fixação, a sedentarização de alguns povos na região do Nilo. Tá certo? Esses povos, galera, que eram vários povos independentes, como se fossem tribos, eles se organizavam no que nós chamamos de nomos. Os nomos eram pequenas comunidades independentes, tá certo? E essas comunidades tinham sempre um líder. Esse líder era conhecido como nomarca. Até que os povos do sul e os povos do norte se uniram em dois diferentes reinos, tá certo? O reino do Alto Egito, que ficava no sul, e do Baixo Egito, que ficava no norte. Diferente da nossa compreensão comum, não é verdade? Lá, galera, o Alto Egito era a parte de baixo, a parte do sul, e o Alto Egito era a região do norte. Nós vamos ver agora no slide para compreender um pouco melhor essa questão. Por meio do gráfico aqui, pessoal, nós poderemos entender um pouquinho melhor a questão do Alto e do Baixo Egito, tá certo? Tem aqui um mapinha que a gente vê dividido o Alto e o Baixo Egito. A região do Alto Egito, como a gente pode ver, é a região que fica ao sul, não é verdade? E a região do Baixo Egito fica ao norte. A gente está acostumado a pensar o norte é o que fica mais para cima, portanto deve ser o alto. Aqui é o contrário, por quê, pessoal? O que é levado em conta é o relevo. Tá certo? A região do Alto Egito é a região onde o rio Nilo está mais próximo da sua nascente, beleza? E o Baixo Egito é a região da foz do rio Nilo, é onde o rio vai desembocar no mar, beleza? A gente pode ver na imagem ao lado um exemplo disso. Uma imagem de um relevo. Temos ali uma região de planalto e uma região de planície. A região do planalto, ela é mais alta, né? O plano mais alto, o planalto, ela é mais próxima, havendo um rio aqui, por exemplo, seria mais próximo da nascente do rio. Haveria, quem sabe, até uma cachoeira ali para chegar até a região de planície, mais próxima do nível do mar. Então, se nós fizermos o paralelo, a região aqui do Planalto seria como o Alto Egito, porque é uma região mais alta, enquanto a planície seria o Baixo Egito, porque é uma região mais baixa, mais próxima do nível do mar. Pessoal, e essa fase separada, ela vai acontecer entre 3500 e 3200 a.C., tá certo? Aproximadamente. A partir de 3200 a.C. é quando acontece a unificação do Alto e do Baixo Egito, quando começa o período que nós chamamos de período dinástico, quando vão se passar as 32 dinastias egípcias, tá certo? Pessoal, o imperador, o faraó Menes I, ficou conhecido como o primeiro faraó da história egípcia, unifica o alto e o baixo, e aí vão começar as fases do período dinástico, beleza? Pessoal, o período dinástico ele é separado em 4 grandes períodos, beleza? O primeiro período é conhecido como o Antigo Império. O que fica logo depois é o Médio Império. Depois vem o Novo Império. E depois do Novo Império há uma fase ainda mais nova, que é a Baixa Época. Beleza? Vamos analisar de maneira geral alguns detalhes fundamentais de cada um desses 4 períodos, começando pelo Antigo Império. Pessoal, no Antigo Império é quando serão construídas as grandes pirâmides que nós conhecemos, tá certo? É quando se organiza, se institui, na verdade, o modo de organização política que vai predominar no Antigo Egito, beleza? As grandes obras públicas acontecem e o sistema de trabalho era o de servidão coletiva, tendo o faraó como o detentor de todas as terras, naquilo que se chamou de modo de produção asiático, tá certo? Pessoal, assim se dá durante o Antigo Império, até que chega o Médio Império. Há, porém, um período de divisão, que ficou conhecido como o primeiro período intermediário. Nesse primeiro período intermediário, há um fortalecimento dos chefes locais, beleza? E aí, os chefes locais vão suplantar a liderança, a centralização do faraó. De forma que, nesse período, há um enfraquecimento do faraó.
Porém, o faraó vai se reorganizar, vai se reestruturar, chegando ao Médio Império. O Médio Império será um período mais crítico, será um período, inclusive, o mais crítico de todos desses três períodos chamados de impérios. O mais crítico entre o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império será o Médio Império, beleza? No Médio Império, pessoal, o Egito vai receber, ele vai sofrer a invasão de outros povos, alguns de maneira pacífica e outros de maneira não tão pacífica, tá certo? Um exemplo é a história bíblica que a gente vê dos hebreus chegando ao Egito. Isso se dá durante o período do Médio Império. Tá certo? E aí, galera, um dos povos que invadem o Egito nesse período, conhecido como Hyksos, que vem da região da Mesopotâmia, inclusive vão trazer a prática do uso de cavalos, a montaria em cavalos. Estes vão chegar e vão dominar o Egito, tá certo? E sob domínio dos Hyksos, o faraó egípcio acaba perdendo seu poder, chegando, domínio Hykso, chegando, portanto, a um novo período intermediário, até que se passa para o Novo Império. No Novo Império, há um reflorescimento da glória dos faraós, tá certo? Os faraós voltam ao seu auge, vão ganhar nova força, vão unificar novamente sob seu domínio o Egito todo e ainda se expandir para outras regiões, tá certo? Olha lá, aqui um novo esplendor se estabelece. Novas obras públicas, muitos templos serão construídos nesse período e haverá uma expansão para outras regiões. Porém, esse fortalecimento egípcio, passado um tempo, ele vai começar a competir com o fortalecimento de outros povos. E vários outros povos vão chegar a um poderio militar equitativo e, com o tempo, superior ao do Império Egípcio, até que os egípcios, neste período, eles passam a ser dominados por outros povos. O primeiro povo que vai dominar os egípcios, já chegando, galera, na Baixa Época, serão os persas. E os persas estabelecerão seu domínio sobre uma vasta região do mundo, inclusive o Egito, e assim se manterão até o fortalecimento dos gregos, com Alexandre o Grande. Portanto, o Egito ele vai deixar de ser uma mera província persa para se tornar uma mera província grega, já no período da Baixa Época. E isso vai se manter até em torno do ano 30 a.C., quando os gregos perdem o seu domínio e a partir de agora os romanos é que vão dominar. Há uma coisa importante, meus queridos, nessa parte da Baixa Época haverá uma dinastia, um período de domínio dos egípcios em que os governantes, os faraós, eles serão egípcios, porém de origem grega, tá certo? Eles serão os descendentes de um general do Alexandre o Grande, que após a sua morte fica responsável por dominar, por controlar o Egito. Esse general era conhecido como Ptolomeu. Portanto, essa última dinastia egípcia era uma dinastia conhecida como Ptolomaica, porque os faraós, eles eram egípcios, nascidos ali, porém de origem dos dominadores gregos, tá certo? Inclusive, a última tida como a grande imperadora do Egito, Cleópatra, a famosa Cleópatra, ela era de uma dinastia, da dinastia Ptolomaica, beleza? E assim se dá, pessoal, o fim da história egípcia, da história imperial, do grande império egípcio. Porém, o Egito está lá até hoje, não é verdade? Em uma dada região do continente africano está lá o Egito, no Nordeste africano. E o que acontece então, pessoal? Depois desse período dinástico, depois das 32 dinastias egípcias, o povo, aquela região do Egito, ela também será dominada, tá certo? Primeiro pelos romanos, depois as incursões dos povos cristãos, já na Idade Média, e depois dos povos muçulmanos, os árabes, também na Idade Média. E esse domínio árabe, esse domínio muçulmano, vai se estender chegando à atualidade, em que o Egito hoje ele faz parte da região do mundo conhecido como mundo árabe. Beleza, meus queridos? Espero que tenha ficado claro. Todas as questões envolvidas aqui em torno das fases da história egípcia. Qualquer dúvida, dê um toque. Tamo junto.